clara e objetiva da resposta que o Davi precisava, dá a ele a direção que ele precisava. E diz aí, e o Senhor lhes disse: sobe. Olha o que o Senhor falou para ele. Então sobe, Davi. Por quê? Porque entregarei nas tuas mãos. Segunda coisa que eu quero mostrar para você, e nós acabamos de cantar, hein? O Deus a quem servimos não é Deus de Kung Fu? Não é Deus de Kung Fu? Então, quando você fala com Deus, Deus também fala com você de forma clara e objetiva. Deus nunca vai deixar você, irmão, na mão e confuso com relação às coisas de Deus. Quando você busca a Deus com a mente voltada totalmente para Ele e o coração aberto, você vai ouvir a voz de Deus claramente, irmão. Deus vai se revelar a você poderosamente. Jesus certa vez disse isso: aqueles que me amam, está lá no Evangelho de João 14, ele diz: aqueles que me amam, é aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha que bonito. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus se manifesta a nós pela sua palavra de forma clara. Deus jamais, irmão, vai gerar confusão na sua palavra para que ficamos indecisos em cima do muro, com medo e preocupado, não. Então, quando você fala com Deus, você tem que ter a certeza de que Deus é aquele que responde a sua oração. Então ele respondeu Davi, e se Deus respondeu a Davi da maneira como Davi falou com Deus, Deus também responde você da maneira como você perguntar. Seja qual for a indagação, a pergunta, a resposta que você precisar da parte de Deus. Veja que o texto é claro. Davi queria saber se era para ele ir contra os inimigos. Davi queria saber se realmente Deus o entregaria nas suas mãos. E Deus falou o que para Davi? Davi, pode ir, Davi. Deus falou claro com Davi, dizendo: vai, Davi. E segunda coisa, Deus falou para Davi: eu entregarei. Olha o que ele diz aí, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Então, amigo e amiga, irmão, irmã, você que está aqui nesta manhã, entenda muito bem: Deus nos ungiu, Deus colocou sobre nós da unção, da virtude do poder dele, para que nós venhamos nos posicionar como filhos de Deus e consultar a Deus antes de qualquer decisão a ser tomada. Tudo que você fizer, faça na direção de Deus, pergunte a Deus, porque Deus tem responsabilidade naquilo que na sua palavra ele fala. Então creia que Deus é Senhor. Aí continua no verso de número seguinte. Olha o que ele diz no verso de número, versículo de número 11. Diz assim, e subindo a Baal Perezim, Davi ali fez o que, pessoal? Olha lá, conforme Deus havia dito. Davi fez o que? Davi venceu seus inimigos. Conforme a palavra de Deus e conforme você tem buscado a Deus, Deus vai dar vitória sobre essa enfermidade. Deus vai dar vitória sobre esse problema que você tem passado. Então é você crer e confiar. Agora aprenda, Davi teve que enfrentar o que, pessoal? Agora não esqueça, Davi recebeu a unção, Davi consultou a Deus, Davi recebeu a direção de Deus, mas não deixou de enfrentar uma batalha. Quem está entendendo, diga amém. Davi não deixou, a batalha ele teve que enfrentar, mas o que aconteceu? Ele recebeu a sua vitória, meu irmão. A Bíblia diz que ali ele fez o que, pessoal? Ele foi ferido ou ele feriu? Ali ele foi destruído ou ele destruiu, pessoal? Ali ele destruiu, ali ele subjugou os seus inimigos, e assim será com você. E subindo a Baal Perezim, Davi ali os feriu. E disse, agora olha que bonito agora que o Davi falou, pessoal. Olha que coisa linda. Vamos aprender com Davi uma coisa bonita que se chama gratidão e reconhecimento. Por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perezim. O que o Davi está dizendo, pessoal? Que foi pela força do braço dele que ele conseguiu aquela vitória, não foi, pessoal? Não, ele disse: pela minha mão Deus me deu a vitória sobre os inimigos, ou seja, Deus me fortaleceu. A força e o poder de Deus, através daquela unção que Davi havia recebido, e a resposta que Davi recebeu quando ele buscou a presença de Deus, foi primordial para a sua vitória. Assim também é conosco.
Então Davi venceu seus inimigos. Agora, mais uma vez, preste atenção e entenda bem agora. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Olha o verso de número 12. E deixaram ali os seus deuses. Quem deixou ali os seus deuses? Os filisteus. Porque os inimigos, eles não serviam ao Deus de Israel. Eles não serviam ao Deus vivo. Eles tinham seus deuses feitos de madeira, feito de pedra, feito de tudo, deuses que eles tinham que carregar nas costas, que era um peso, um fardo para eles, que eles tinham que carregar e que não falava, que não ouvia, que não via e que nem vitória para eles deu. E aí o que eles fizeram? Vou largar isso aqui para lá. Eles deixaram aqueles deuses ali. E é aqui onde nós temos que tomar um cuidado. Isso aqui é um alerta de Deus para nós. Cuidado. Porque o inimigo muitas vezes, pessoal, ele vai querer deixar um resquício daquilo que é do mundo, mundano, para que a gente às vezes venha querer se apegar. E aí nós não podemos pegar, pessoal, e sermos às vezes, ai meu Deus, não, pega aí, deixa para ali, ai, dá para alguém, faz. Não. A lição aqui, ó, o que aconteceu? Porém, os filisteus, e deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi, o que é que Davi fez agora? E ordenou Davi que se queimasse o que, pessoal? A fogo. Davi mandou destruir tudo aquilo, sabe por quê? Porque aquilo era anátema. Você sabe o que significa a expressão anátema? Amaldiçoado. E nós não podemos ficar com maldição nenhuma na nossa vida não, irmão. Aquilo que é maldito não pode ficar na nossa vida, nós temos que tirar e queimar a fogo, tudo que é do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12:2 ele diz, não vos conformeis com este mundo. Nós não temos que aceitar o que é do mundo na nossa vida, porque é maldição, e ao invés de vivermos a bênção, vamos estar debaixo de uma condenação. Temos que tirar, temos que estacar no fogo, temos que tirar da nossa vida. Veja, aquilo que muitas vezes está na sua vida, que você precisa tirar fora, tire, porque pode impedir você de tomar posse da bênção. Aí olha o que acontece, terceira coisa agora. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Agora presta atenção, olha o tamanho da loucura e o tamanho do problema que poderia ter acontecido, se Davi tivesse, ao invés de ter queimado aqueles deuses, ao invés de ter tacado fogo naquilo que era anátema, tivesse pego para eles. O que aconteceu aqui? Os inimigos novamente se levantaram. Sabe o que isso quer? Sabe o que quer dizer? Sabe quando você recebe a bênção, que você ora por uma dor, e a dor vai embora, e aí de repente passa uns dias aquela dor volta de novo? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você pegar e falar assim, meu Deus, eu orei, a dor foi embora e tal, tudo mais. E aí de repente passa um tempo, quando você se espanta, o que acontece, pessoal? A dor volta novamente. É o inimigo se levantando contra você. Olha que coisa, pessoal. E aí o que você vai fazer agora? Tomar um Doril, não é, pessoal? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não tem que tomar, a não ser que seja algo consultado pelo médico. Não fique dando uma de médico, não. Não, eu vou tomar fulano de tal, deixa eu ir na farmácia. Fulano, me vende fulano de tal, me vende fulano de tal. A pessoa fica se automedicando. Não faça isso. Faça aquilo que foi prescrito pelo médico, não aquilo que você se receitou. Não, vá para a palavra, ore a Deus, diga, não, eu não aceito essa enfermidade, não. Eu não aceito essa dor, não. Orei, o mal foi embora. Jesus, o Senhor vai mandar esse mal embora para a glória de Deus. Eu não aceito. Em nome de Cristo Jesus, amém? Então nós precisamos ter o cuidado. Então ele diz aí, ó, porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. O inimigo nunca vai se dar pelo quê, pessoal? Por vencido, e vai querer sempre retornar. Aí o que aconteceu novamente? Versículo 14, e tornou Davi a fazer o quê, pessoal? A consultar a Deus. Está vendo por que nunca é demais vir à igreja? Está vendo por que nós temos que estar na igreja sempre, minha irmãzinha? Está vendo por que nós temos que ter o compromisso de estar na casa de Deus? Porque quando o inimigo se levanta, nós temos que buscar a direção de Deus sempre. Temos que estar Primeiro, Davi consultou. Para Davi consultar a Deus, o que Davi teve que fazer? Davi teve que pegar e se colocar diante da presença de Deus. É o que nós temos que fazer. O vir para a igreja, irmão, não é perca de tempo não, mas é necessário para que possamos ouvir a voz de Deus e saber de Deus o que nós devemos fazer diante dessa situação. Olha o que aconteceu aqui, ó. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus. Aí Deus novamente foi e falou com Davi. O que Deus falou para Davi? Não subirás atrás
Olha aí. E se Davi tivesse ido sem consultar a Deus? Davi não era para ter ido agora, Davi. E Davi tinha ido. Quem está entendendo, diga amém. Nesse momento Deus falou assim: Davi não vai. E se Davi, porque da primeira vez Deus falou para ir, ele tivesse ido, pessoal? Que será que poderia ter acontecido? Que situação, né? Isso é uma coisa que muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós precisamos consultar em todo momento sempre a Deus. Sempre, irmão, consulte, venha buscar, venha pedir a direção de Deus, venha buscar a resposta de Deus. Davi não pensou duas vezes, diante daquela situação, entrou na presença de Deus, falou com Deus, e a resposta de Deus foi: Davi, não vai, Davi. Aí olha o que é bonito: não subirás contra eles. Aí o que é que Deus falou? Mas anda em redor, por detrás deles, e venha a eles por defronte do que, pessoal? Das amoreiras. Então Deus falou: Davi, não, agora não vai mais dessa forma não. Você vai vir por detrás. Você vai vir escondido por detrás das amoreiras. Eu vou agora explicar para você como que vai ser dessa vez agora. Ó que lindo, pessoal. Verso 15. E há de ser que, ouvindo tu ruídos de andaduras pelos campos das amoreiras, então saía a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti e ferirá o exército dos filisteus. O que é que Deus falou? Davi, agora você vai vir por detrás dele e pode deixar que eu vou estar à frente de tudo agora. Ó que forte, hein? Sou eu que vou estar na frente desse negócio agora, que eu vou mostrar para eles que eles estão brincando com coisa séria. Eles estão pensando que é quem? Aí Deus então fala para Davi pegar agora e deixar que quem ia à frente do exército, quem ia estar na frente? Era Deus. E se Davi tivesse ido na frente de Deus, como diz o ditado, teria colocado o carro na frente teria colocado o carro na frente dos bois. E não era para fazer. Está vendo a importância da gente estar na casa de Deus, consultando a Deus, minha irmãzinha? Está vendo como é importante? Está vendo por que o diabo coloca obstáculo para você sempre não vir na igreja? O obstáculo o diabo simplesmente vai colocar uma coisinha aqui, coisas que você acha que é normal. Ah, não, hoje, né? Aquela pessoa que era sempre firme, aquela pessoa que vinha sempre e tal, tudo mais. E o diabo começa a colocar um obstáculozinho aqui, um obstáculozinho lá, para você não ouvir a direção de Deus. E aí vai tomar o quê? Decisão precipitada. E aí você vai dizer: Deus, mas por que Deus deixou? Deus falou: eu não deixei, você não me consultou. Eu não permiti, mas você fez sem antes falar comigo. Se você tivesse falado antes comigo, eu teria dito o que era para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Aí para a gente orar, Deus pega então, disse o que então? Aí ele disse: olha, porque Deus haverá saído diante. Deus, o que é isso? O que significa essa expressão? Deus haverá saído diante de ti. Diga: Deus está na minha frente. Diga: Deus vai guerrear a minha guerra. É isso, meu irmão. Ele vai fazer isso, ele vai sair adiante de ti. Aí ele diz: e ferirá o exército dos filisteus. Aí é Deus, literalmente, quem vai vencer a sua guerra. Olha que forte. Os inimigos não vão poder mais lutar contra você. É aquela enfermidade que você orou, foi embora, voltou. Agora Deus vai pegar e vai mostrar para ela que ele está brincando com coisa séria. É aquele problema que você achou que tinha sido solucionado, e ele veio agora de forma mais feroz, veio de forma mais audácia sobre sua vida. Deus agora Deus diz: agora deixa que é comigo, vai tratar direto é comigo. Porque tem coisa que quando Deus pega para tratar direto com ele, Jesus amado, é pesado, filho. Porque Deus não admite que ninguém toque nos escolhidos do Senhor. Quem é escolhido de Deus aqui? Você é um escolhido de Deus, sim ou não? Sim ou não? Quem é escolhido de Deus, diga: eu sou escolhido de Deus. Então o diabo não toca em você não, meu irmão, porque Deus não deixa, viu? O Senhor não aceita. Para finalizar, olha o que diz aí o versículo de número 16. E fez Davi como Deus lhe tinha o que, pessoal? Ordenado. Deus ordenou, irmão, ei querido, obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer a Deus conforme Ele diz na sua palavra, você terá sucesso, vai acontecer na sua vida o milagre de Deus. E fez conforme o Senhor lhe ordenara. E feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezé. Assim se espalhou, aí o que é que vai acontecer contigo agora? Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs seu temor sobre todos aquela, o que, pessoal? Sobre toda aquela gente.
assim vai se espalhar também a sua fama como mulher de Deus, como homem de Deus. Quem é de Deus aí? Então, meu irmão, assim vai se espalhar a tua fama na tua casa, na tua vizinhança, na tua família, em todos os lugares que verdadeiramente você serve ao Deus das causas impossíveis. E quando você obedece à ordem do Senhor, Deus destrói os inimigos e reduz a pó, a nada, para mostrar que Ele é contigo em nome de Cristo Jesus. Quem entendeu o recado de Deus, diga glória a Deus.